Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Marcos do canal Fazendo as Malas, Morar na Espanha, e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre um assunto que tá todo mundo perguntando aí nas redes sociais, no nosso Instagram, tá perguntando pelo YouTube mesmo, alguns e-mails eu também recebi, que é sobre a Lei da Memória Democrática, uma nova esperança aí para os netos de espanhol que infelizmente não conseguiram tirar a nacionalidade porque perderam o prazo da antiga Lei dos Netos, enfim. Então vamos lá, vamos falar sobre esse assunto que é algo muito importante. Vocês sabem que aqui no nosso canal nós costumamos ser bastante equilibrados, então eu vou dar uma visão equilibrada sobre essa novidade para vocês. Tá legal? Bora lá, vamos falar sobre esse assunto então. Antes de qualquer coisa, tá? Se você não está inscrito no nosso canal, esse é o primeiro vídeo que você vê, dá uma olhadinha nas nossas playlists, você vai ver que nós temos conteúdo muito variado. Nós falamos aí sobre como é o ritmo de vida aqui na Espanha, dicas de adaptação e mudança, falamos sobre viagens, estamos camperizando uma van agora também, estamos mostrando o processo para vocês. Enfim, tem tanto conteúdo que eu tenho certeza que você vai gostar e vai acabar se inscrevendo aí no canal. Se você já está inscrito, muito obrigado. E não se esquece que você pode ser também um apoiador do canal. Considere essa possibilidade, se você pode ajudar a gente, tem aí o botão para você ser um membro, um apoiador do canal, ok? Bom, vamos lá, vamos falar então sobre essa Lei da Memória Democrática. Faz alguns anos, se eu não me engano, a disposição referente ao termos de nacionalidade da antiga Lei dos Netos deixou de entrar em vigor, ou deixou de estar em vigor em 2011 ou 2012. Então, até aquela época, a conhecida, como chamavam, Lei de Memória Histórica, tá? Essa Lei de Memória Histórica, na verdade, ela continua ainda vigente, mas a parte de nacionalidade deixou de estar vigente, se eu não me engano, em 2011 e 2012. Então, muita gente conseguiu, pela Lei da Memória Histórica, netos, tirar a nacionalidade. E, a dia de hoje, não consegue mais, ok? Existem muitos detalhes na questão da nacionalidade espanhola, que, por exemplo, não salta geração. Então, se de repente o avô era espanhol, veio para a Espanha, aí o filho dele nasceu na Espanha, né? Nesse caso, o pai do descendente final, que é o interessado, e não tirou a nacionalidade dele, e depois acabou perdendo por alguns motivos. Vou deixar linkado um vídeo aqui para vocês, onde eu falo de alguns motivos de perda de nacionalidade. Então, como a nacionalidade não salta geração, o filho, que é o interessado final, não conseguia tirar a nacionalidade, porque o pai dele ou tinha perdido, ou não tinha feito os papéis, ou as duas coisas, né? Não fez e perdeu, então não conseguiria tirar, e assim por diante, ok? Então o que acontece? Já não é de agora, tá? Não é de agora, com essa tal Lei da Memória Democrática, que as pessoas estão buscando aí a possibilidade de trazer de novo a possibilidade de que netos espanhóis tirem a nacionalidade. Porém, vocês sabem que nós somos muito equilibrados, então tem vídeos antigos, eu vou ver se eu linko para vocês aqui, vídeos antigos do canal, onde a gente falou de pelo menos 2 projetos que caducaram também, que estavam no Senado, estavam no Congresso de los Diputados e tal, e infelizmente, seja por questões políticas, que nós sabemos que existem interesses políticos em qualquer país do mundo, não foram para frente. E infelizmente, nesses casos também tiveram assessores de gestorias que se aproveitaram um pouco e começaram já com a esperança do, olha, quando sair e aprovar, você vai querer ser o primeiro da fila, então vai, já paga aqui pra mim que eu vou tirando documentação pra você. E muita gente acabou entrando nessa, pagou caro para pedir certidão de um avô, certidão de um bisavô e alguma coisa assim, ter esse documento na mão, na esperança de que ia ser aprovado. Infelizmente, existem, tá, assessores, gestores em termos de nacionalidade que não são tão sérios. A gente entende que, obviamente, é um comércio, eles precisam vender, mas precisa ter um pouco de seriedade. Então, alguns chegavam até a dizer coisas do tipo, olha, eu tenho fontes seguras que dizem que isso vai ser aprovado. E tá aí, nós tivemos aí 2 projetos nos últimos 2, 3 anos que caducaram sem aprovação, mesmo existindo essas tantas fontes seguras detrás desses escritórios de advocacia em termos de nacionalidade, que seguras não eram nada, eram seguros para eles, receberam dinheiro, enfim, e a pessoa depois não pode reclamar, porque receberam dinheiro para quê? Para justamente buscar uma certidão, e isso foi feito. Então acabou sendo algo que foi pago e não foi utilizado. Na questão do projeto de lei de memória democrática, é verdade, nós estamos um pouco mais avançados do que qualquer outro projeto anterior que caducou. Nesse caso, foi aprovado o projeto de lei de memória democrática. Então tudo indica, e você sabe que nesse mundo, como são as questões de política, pode mudar a qualquer momento, por isso eu digo, tudo indica que sim, vai sair. Mas qual é o escopo real? Qual é a intenção desse projeto de lei de memória democrática? Se você for ler o projeto, que eu vou compartilhar com vocês, ele tem muito mais um escopo político
dentro do que é o politicamente correto, e eu não quero entrar muito nesse assunto, ok? Mas a gente sabe que hoje em dia, em qualquer lugar do mundo, o mundo está dividido em lado A e lado B. Ou você é do lado A, ou você é do lado B, o lado A odeia o lado B odeia o lado A, e estão dispostos a fazer o que for para propagar esse ódio, os dois lados, porque sempre um acusa o outro lado que é odioso, e o outro lado acusa um, e ninguém reconhece também as suas ações, enfim. E aqui existe muito mais um escopo político, preocupado pelo politicamente correto, envolvendo o franquismo, envolvendo a ditadura, envolvendo a extinção de instituições franquistas, e talvez entrando em aspectos, não sei se seria tão necessário, como exumação de restos mortais de pessoas que apoiavam enfim. E a preocupação é muito mais essa do que qualquer outra. Eu vou mostrar para vocês estão vendo aí na tela, tá? Que o que vocês veem aí é o projeto de lei de memória democrática. Então vamos deixar bem claro, ainda não existe uma lei, não saiu um texto legal. Então qualquer advogado que te diga se você vai ser beneficiado ou não, ou está mentindo, ok? E aí quando eu digo mentindo, eu digo com mau caratismo, ou então está sendo muito otimista. Porque enquanto você não tem o texto legal, os artigos, as condições, como pedir, você não pode dizer se você vai ser beneficiado, se fulano ou ciclano vai conseguir ou não, quem está abrangido, né? Não sei se eu estou dizendo, eu com os idiomas agora me atrapalho. Quem abrange a lei, né, quem vai ser beneficiado, não dá para saber. Tem que esperar sair a lei. Quando aprovar a lei, o texto legal, aí sim. Qualquer advogado sério falaria isso. Olha, enquanto a gente não tem a lei, eu posso dizer o que diz o projeto, ok? E o que diz o projeto em termos de nacionalidade? Se você for observar comigo, você vai ver que realmente o escopo aqui é mais o politicamente correto que qualquer outra coisa, porque olha quanta coisa fala das vítimas, propostas integrais da memória democrática, depois fala aqui, olha só, sobre o movimento memorialista, extinção de fundações, fala um monte de coisa sobre outras coisas, e sobre nacionalidade só fala esse parágrafo. Então, só aqui já fica claro que o escopo principal aqui não é ajudar as pessoas que perderam a nacionalidade. Colocaram isso no meio, talvez até como uma forma para inflar essa lei e tentar aprovar algo que tem outra intenção, ok? Mas bom, vamos nos apegar ao que a gente está falando aqui. Por enquanto, o que a gente sabe em termos de nacionalidade sobre essa lei de memória democrática? Nós sabemos o que diz esse parágrafo. Como medida reparadora de los que sufrieron el exilio, se incluyen dos nuevos supuestos de adquisición de la nacionalidad española. Ou seja, a proposta é que vão incluir duas novas possibilidades de adquirir a nacionalidade espanhola, além das que já existem, ok? Quais são essas duas novas inclusões? E vocês vão ver que ainda é muito, não é muito detalhista, porque não é um texto legal ainda, é uma proposta. Então a proposta é que los hijos e hijas nacidos en el exterior de mujeres españolas que perdieron su nacionalidad por casarse con extranjeros antes de la entrada en vigor de la Constitución de 1978. Um dos vídeos que eu marquei aqui para você justamente fala, uma das causas de perda de nacionalidade era isso. Uma mulher espanhola, tá? Que mudou para o Brasil, por exemplo, e se casou com um brasileiro antes da mudança que a Constituição de 78 trouxe, ela perdia a nacionalidade espanhola. E, por consequência, quando nasciam seus filhos não podiam adquirir a nacionalidade, porque ela perdeu ao se casar com um estrangeiro, ok? Então, esse grupo de pessoas, esses filhos ou filhas dessas mulheres, ou seja, aqui não está afetando homens, porque homens também perdiam a nacionalidade por assentimento voluntário quando completavam a maioridade, não vai afetar esse. Então, esses filhos e filhas de mulheres espanholas que se casaram no exterior e perderam a nacionalidade, segundo o que diz aqui na proposta, poderiam pedir a nacionalidade espanhola. Como? Em que condições? Quais são os requisitos? Quais são os documentos? Não fala nada. Então, por enquanto, é simplesmente uma coisa bem genérica, ok? E o segundo ponto para a aquisição de nacionalidade, que se isso realmente chegar a se tornar uma lei, e aí vai ter que incluir mudanças no Código Civil, em termos de nacionalidade, talvez Constituição e tudo mais, é este, olha. Os filhos e filhas maiores de idade daqueles espanhóis a quem foi reconhecida a nacionalidade de origem em virtude do direito de opção. Do que estamos falando aqui? Bom, a Constituição Espanhola fala o seguinte no artigo 20, olha, que tem direito a optar pela nacionalidade espanhola as pessoas que estejam ou estiveram sobre a pátria potestade de um espanhol, sobre a tutela à pátria de um espanhol, ou aquelas cujo pai ou mãe tivessem sido espanhóis originais, ou seja, originalmente espanhóis, nascidos na Espanha. Que caso é este? O caso é
Por exemplo, imagina uma espanhola veio para o Brasil, se casou, perdeu a nacionalidade porque se casou antes da mudança da Constituição de 78. O filho dessa pessoa, segundo esse artigo, poderia optar pela nacionalidade espanhola. Nacionalidade por opção ela é diferente da aquisição da nacionalidade por ascendência, ou melhor, por descendência. Nesse caso, você se tornaria espanhol a partir do momento que fez a opção, ok? Então, o que quer dizer isso que nós vimos aqui no texto da proposta da Lei da Memória Democrática? Que aqueles filhos e filhas das pessoas que optaram pela nacionalidade depois também poderiam pedir a nacionalidade espanhola. De novo, quais vão ser as causas, as condições, os documentos em que não se sabe, por enquanto não se sabe. Então, o nosso conselho aqui do canal Fazendo as Malas é paciência, cuidado com propostas, com ideias de escritórios, de assessorias. Gente, a gente não demoniza assessores, advogados que trabalham com nacionalidade, tá? Isso é um trabalho como qualquer outro, mas como em qualquer outro trabalho, como existem pedreiros sérios e pedreiros que não são sérios, como existem mecânicos sérios, mecânicos que não são sérios, infelizmente existem também advogados que são sérios e advogados que não são sérios. Então, muito cuidado, tá? Por enquanto, é uma proposta de lei. É verdade que estamos mais avançados, mas ainda que estamos mais avançados nessa questão, não se sabe qual é o texto legal. Então, não existe nenhuma garantia de quem vai acessar ou quem vai ser beneficiado por essa lei e quem não. Resta esperar, resta ver o texto legal e ter paciência para que a gente não acabe sendo enganado, ou não acabe passando o que já passou em tantos outros casos, de tantas outras propostas que ficaram aí pelo meio do caminho, ok? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o seu like. Se não gostou, pode deixar seu dislike também, tá? E, pois isso. Muito obrigado por acompanhar sempre os nossos vídeos. Um beijão e até a próxima. Tchau, tchau!